nós sabemos, nós não podemos estar participando do mundo e participando de Deus, porque tem crente que é meio mundo. Crente é mundo. Pé na igreja, outro No mundo, exatamente. Mas para Deus não existe, não é? Então a gente tem que ter cuidado para não fazer associação com os demônios. Não se associe com aquilo que está errado. Quando eu me associo com aquilo que está errado, é sinal que eu estou indo pela maioria, por dinheiro, por status. A minha visão é essa, é uma visão corrompida. Tem muita gente que fez sucesso no passado, não tão distante, recente. E hoje, os podres têm vindo à tona. Com Deus não se brinca. Glória a Deus. Deus não vai permitir que ninguém peque com sucesso por muito tempo. Uma hora vai cair. Ele mesmo vai derrubar. Então nós temos que ter cuidado. O diabo está sempre a espreito. Exatamente. Ele está ao derre. Ele está querendo. Caso cristão. Porque se nós fizermos isso, aí vai acontecer isso aqui que está no verso 22. Ou provocaremos zelos no Senhor. Somos acaso mais fortes do que Ele? Quando a gente faz isso, a gente está provocando a Deus. A gente está gerando inveja de Deus. Pastor, a palavra é essa? Inveja? No texto original está inveja. Aqui está zelos, está inveja. Mas eu quero deixar essa questão para lá, trabalhar no seguinte sentido: quando a gente faz isso, a gente está provocando a Deus. E nós somos mais fortes do que Deus? Irmãos, isso é um problema grave. A pessoa provocar Deus é aquela história: malhar em ferro frio e bater em pedreira, que não vai quebrar. Deus pode até permitir, mas na hora que ele se irá, se enfurecer, essa pessoa vai desaparecer, de uma forma ou de outra. Então nós não podemos irritar Deus, provocar Deus. Se a gente descer um pouquinho aqui, eu vou fechar aqui e a gente já vai para a celebração. Olha só, Paulo 23, Paulo verso 23, capítulo 10. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. A gente pode fazer qualquer coisa, mas a questão é: convém eu, como servo de Deus, fazer isso? Isso vai edificar ou vai escandalizar? Então não vou fazer, não é? Verso 24: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outro. Quando a pessoa começa a fazer coisa que não é para fazer, é que ela está pensando nela própria. A mensagem do corpo de Cristo aqui. O cristão, ele não pode. Tem várias passagens na Bíblia que falam sobre isso. Isso precisa ser pregado. Ele não pode pensar em si próprio. Ele tem que pensar no outro, no seu irmão, na igreja, no corpo de Cristo. Eu não posso, se eu quiser ser salvo, promover escândalo. Eu tenho que pensar o que eu vou fazer. Eu tenho que pensar o que eu vou gerar com esse feito meu. Será que eu não vou promover um escândalo? Eu não vou levar alguém ao tropeço, a se afastar da igreja? Então eu tenho que pensar. Se eu quiser ser salvo, eu tenho que pensar. Porque eu não sou igreja sozinho. Eu só sou igreja se eu estiver no corpo de Cristo, do qual Ele é a cabeça. Amém. Então quer ser salvo? Ame o seu irmão. Ame e dedique-se para o seu irmão. Faça o possível para não, preste atenção, faça o possível para não promover escândalo na igreja, para não entristecer o seu irmão. Tem pessoa que ela parece não, tem pessoa que faz isso, infelizmente, dentro de igreja. Tem pessoa que irrita o irmão. Ela faz uma coisa que ela sabe que o irmão vai ficar aborrecido, e ela faz a si mesma, porque ela está pensando nela própria, o interesse próprio. Está na igreja, mas com a mente no mundo. Cuidado com isso, né? Era o teor da mensagem para os coríntios de Paulo, né? 21, comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntais, por motivo de consciência. Aqui, se você não ler tudo, se você for observar, Paulo aqui não está falando, você pode comer de tudo. É porque, o que acontecia? Essas carnes que eram sacrificadas aos ídolos,
sobrava muita carne, certo? Elas eram sacrificadas. E ali essas carnes, de uma forma ou de outra, elas iam para os mercados para serem vendidas. E com certeza um cristão, caso Paulo fala sobre isso aqui, ele fosse convidado para ir na casa até mesmo de um não cristão e tivesse ali, né? E esse cristão tivesse em sua casa essa carne comprada, consagrada ao ídolo, mas comprada no mercado, Paulo fala, pode comer, não tem problema nenhum. Interessante isso, né? Mas ela não foi consagrada a ídolo. Na verdade, a questão é, quando ela era consagrada a ídolo lá, não podia o cristão ir lá participar da idolatria, lá da mesa dos demônios, certo? Mas quando ela era transferida para o mercado, ela já ia como alimento. Aí já não era mais consagração. Ele podia comer. Paulo está falando que ele tinha liberdade, um cristão, para isso. Mas se caso alguém chegasse, cristão ou não, e falasse assim, isso é coisa sacrificada aí, não coma. Aí era para ele não comer, para não escandalizar aquele irmão que sabia que aquela carne havia sido sacrificada ao ele. Qual que é o pensamento? Eu tenho liberdade para fazer determinado tipo de coisa, mas se eu vou promover escândalo, é melhor não fazer. Mesmo eu tendo liberdade para aquilo ali, mas para não escandalizar, não enfraquecer a fé de alguém, até porque alguém podia pensar assim, uai, se ele está comendo, ele diz que é crente, mas está comendo coisa sacrificada a ídolo, então não tem problema. A pessoa, ela podia ter esse pensamento. Por isso que Paulo fala, caso, né, promova escândalo, ou se for para promover escândalo, não coma. Você tem liberdade, mas se alguém chegar falando, fica sem comer, velho. Isso para quê? Cuidado com a pessoa. Então às vezes você tem liberdade para fazer uma coisa, mas se você for ver que aquilo vai ofender o seu irmão, abra mão disso, não faça não. Porque você quer entrar no céu e o seu irmão também. E caso você fizer, de repente, dependendo da situação, no contexto que Paulo está falando aqui, você pode levar um irmão seu a um desvio. Esse é o problema. Será que nós temos pensado nas nossas atitudes? A mensagem que a gente olha para dentro da nossa mente. Como tem sido o meu testemunho para os meus irmãos da igreja e para a sociedade? Eu tenho aproximado os meus irmãos de Deus através do meu testemunho de vida ou afastado? Vigiar isso aí. A intenção de Paulo aqui era a preservação e o não escândalo. E nós vivemos no tempo dos escândalos, e temos que ter cuidado. Versículo, agora de número 30, vamos lá. 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui está. Aqui está a receita. Eu estou pregando aqui. Será que é para a glória de Deus? Eu estou fazendo qualquer outra coisa. Será que é para a glória de Deus? Esse é o pensamento. É um pensamento. Esse versículo 31 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, é um versículo chave. O cristão é orientado a fazer tudo para a glória de Deus. Se eu estou fazendo uma coisa e aquilo está gerando mal nas pessoas, onde está a glória de Deus nisso aí? Eu tenho que pensar. Preste atenção. Tem muitas passagens de Paulo onde o Espírito Santo levou a passar para as igrejas esse pensamento. Nunca pense só em você individualmente. Pense no corpo. Quem pensa no corpo, no bem-estar do corpo, pensa em Cristo, e quando Cristo vier, Cristo vai levar ele para o céu e vai subir para a glória. Quem não pensa no corpo, vive causando problema na igreja, esse não vai subir, vai ser condenado, porque gera problema, causa problema na igreja. Tem muitos nessa situação, infelizmente. Então, tudo que nós fizermos deve ser para a honra e
e glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, não faça. Ah, pastor, mas aí eu vou perder. Ninguém vai entrar no céu se não perder alguma coisa. O céu, grave isso no seu coração. Revelação que me veio aqui agora. O céu é para os perdedores, que abrem mão das coisas materiais para ganhar as riquezas celestiais, para estar com o Senhor na glória para todo o sempre. E nós queremos estar lá. O céu é para quem quer. Quem ganha demais aqui na terra, você pode ficar desconfiado. Quem está se dando bem tudo aqui na terra, observa, isso não é um sintoma de alguém que está caminhando rumo ao céu. Ué, pastor, que doideira é essa? Só está falando então que a gente tem que perder tudo? Não, calma lá. Algumas coisas nós perderemos. Os apóstolos perderam muitas coisas? Sim, e até a própria vida. Cristo? Sim, e até a própria vida. Por que nós somos melhores do que eles? É só você pensar. A própria Bíblia responde. Sem perder, ninguém entra lá. Tem que abrir mão, tem que sofrer, tem que renunciar muitas coisas para ser discípulo e entrar no céu. Versículo 32: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Olha só, não leve ninguém ao tropeço, ninguém, e nem também dentro da igreja. Oh Deus, aleluia. Então, se você vai se vestir, se vista homem ou mulher, até jovem também, se vista como um servo de Deus. A roupa você pode escolher, mas o padrão quem dá é Deus. Ordem e decência, respeito e moral, senão não tem céu. Essa é a questão. Não só no vestir, pensar, modo de agir, para que a sua vida seja uma vida que venha a refletir Deus para as pessoas. Aquele ali é um servo de Deus. Não vejo ele com escândalo. Não é? A gente só vê ele se esforçando. Não que a pessoa deve ser perfeita, que ninguém vai ser perfeito, só Cristo, né? Mas a pessoa se esforça. E muitas pessoas vão para a igreja, ou virão para a igreja, pelo seu testemunho. Não é pelo que você fala, pelo que você faz. Então vamos lá, versículo agora 33. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos. Então, o cristão tem que ser agradável. Paulo fala, aqui ele disse que ele procurava ser agradável a todos. Então não queira ser desagradável, não, meu irmão. Você é demônio, tem que ser agradável. Ninguém gosta de gente desagradável, não, nem Deus. Paulo fala aqui que ele procurava ser agradável a todos. E aqui ele não está falando no sentido de falar o que os outros queriam ouvir, não. É ser agradável com Cristo. Não é abrir mão de Cristo para agradar os outros, não. É essa agradabilidade que nós temos que ter. Como é que você vai gostar de alguém que não é agradável? Se você vai pregar o evangelho, se não tiver sabedoria e não for agradável, você vai ganhar quem com Jesus? Você chega lá com pedra na mão, você vai pro inferno, aquela coisa toda. Você pode falar que a pessoa, caso ela não convida, ela vai acabar indo para o inferno. Mas fale com jeito, fale na palavra, né? Verso agora, lembre disso, hein? Ser agradável a todos. Parte bem do verso 33. Não buscando o meu próprio interesse. Paulo buscava o interesse dele, não. Ele buscava o interesse de Deus. Outra coisa importante, né? Mas o de muitos, para que sejam salvos. Paulo se sacrificava para muitas pessoas chegar à salvação. Graças a Deus. Por isso que Paulo disse: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive. Amém. Aleluia. E a vida que vivo na carne agora, vivo-a para o Filho de Deus, que se entregou por mim, que o amou e se entregou por ele e por todos nós. Em nome de Jesus. Então, irmãos, um problema grave hoje para muitas pessoas é isso. A pessoa não quer morrer. Se a pessoa não morrer, Cristo não pode viver na vida dela. Ela tem que morrer. Morrer para quê? Para o pecado, para as coisas do mundo. Então, tem que... Mas pastor, a gente pega. Mas essa morte para o mundo é o quê? É um exercício de mortificação que a gente tem que fazer constantemente. É uma luta. Todo dia. Você pecou? O que você deve fazer? Peça perdão.
Não deixa o pecado fazer morada, entendeu? Assim que Paulo vivia. Verso 1 agora do capítulo 11 último. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha, imite a Jesus Cristo. Quer ser bem sucedido? Imite a Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.